há pessoas que não querem customizar computadores. Porque chegou um momento em que eu se quisesse ter um computador mais potente, trocava um CPU ou trocava uma motherboard, uma placa gráfica, não é? E evoluindo o computador até um certo nível. Por exemplo, o computador que eu tenho aqui em casa, que estou aqui a falar com vocês, foi montado por mim. Ainda, eu já não montava um computador há décadas, mas decidi montar este. Pronto, e tem um processador i11. Os componentes são exatamente a mesma lógica de há 30 anos atrás. Existe uma placa gráfica que encaixa numa motherboard e umas barras de memória que são colocadas e um CPU que hoje em dia agora é com coisas, neste caso é um coisa com líquido ou whatsoever, AOC. Naquela altura nem havia sequer ventilação, era com cola térmica e depois mais tarde é que passou por umas ventoinhas. Mas só para dizer que a consola tirou a customização, porque havia realmente um mundo que não queria customização, ou seja, um nicho de mercado, né, que hoje em dia se vê, que é eu quero comprar uma peça, quero colocar os jogos e não me quero se preocupar com mais nada. Pronto. Na minha opinião, a consola abriu um novo mundo de tipo de cliente, que era aquele cliente que não se tem que preocupar com os pormenores de um processador que entra em overheat, ou a memória não chega, ou o que quer que seja, não é? E efetivamente a consola abstrai isso tudo. Na minha opinião, foi aí que se abriu um novo mundo da parte das consolas, que é eu não me preocupo com nada a não ser pôr o jogo e jogar. Tem os seus prós e contras, não é? Neste Sim, caso. claro. Borges, tens alguma coisa a dizer sobre este Sim, a tema? nível das consolas, eu acho que a criação das consolas foi uma tentativa de standardizar os componentes. Porquê? Porque já havia tanta tecnologia que estava a ser emergente que, de alguma forma, alguém se lembrou que isto não foi assim, não foi uma coisa que apareceu assim de um momento para o outro, devem ter analisado e pensaram, bem, nós para fazermos um jogo que funcione em qualquer equipamento que esteja aí na rua não vamos conseguir. Porque há componentes americanos, há componentes ingleses, há componentes alemães, há componentes chineses, e depois há Nvidias, há as outras marcas todas, há marcas que nem sequer são marcas, são linhas brancas. E eu acredito que as consolas tenham sido uma tentativa de standardizar o hardware. Para quê? Para que quando fosse feito um jogo, ter a certeza que o jogo fosse funcionar sem qualquer problema. Porquê? Porque na altura saiu o OpenGL, saiu o DirectX, saíram Exato. outras tecnologias que depois até acabaram por nem avançar. A própria Nvidia na altura tentou também um motor gráfico, depois também acabou por não avançar. Portanto, acho que foi mais tipo a Apple, tentar produzir software para um hardware específico e assim conseguimos escalar o hardware, conseguimos escalar o software, mas não vamos ter surpresas, não vai aparecer aqui um componente chinês ou um componente, e isto vai funcionar bem porque o hardware está preparado e está standardizado, e acho que foi por aí que começou, sinceramente, porque as primeiras consolas que apareceram, que eu me recordo, era tudo com cartridges, que era para ser impossível piratear, porque o problema na altura dos jogos no início é que toda a gente conseguia piratear. As cassetes que eram fáceis de piratear, os CDs foram fáceis de piratear, e depois pensaram, bem, só mesmo um chip ou uma coisa qualquer é que nós vamos conseguir limitar a pirataria. A seguir, a evolução da consola fora do tal chip já com CD, tipo PlayStation, Xbox, acredito que tenha sido mais para criar um nicho de mercado e controlar o mercado dos jogos, porque o mercado dos jogos em determinada altura cresceu tanto que equiparou-se ao cinema, a Hollywood, e as empresas começaram a pensar, para isto, aqui há dinheiro aqui e vamos tentar primeiro fazer uma coisa que era muito importante, que eu sempre ouvi desde o início que tive computadores e jogos, mesmo desde o tempo do Spectrum, e o Bruno se calhar recorda-se disso. O Sinclair tentou vender o Spectrum como uma máquina de trabalho, não como uma máquina de jogos. Os jogos eram extra, por acaso havia lá jogos, mas o Sinclair, o Spectrum, depois o QL, sempre foi no sentido de serem máquinas de trabalho. E havia empresas que trabalhavam com aquilo. Exato, havia softwares profissionais. Exatamente, folhas de cálculo, processadores de folhas de texto, cálculo. Excel Exato. havia Vocês para o pensam Spectrum que foi o esse Excel tipo que de fez software. o Excel pensou que foi a Microsoft que inventou o Excel? Não, meu caríssimo, já havia algo antes Já disso. havia antes, como é óbvio. A Havia. Microsoft fez um interface gráfico que fosse mais bonito Fez e mais um- apelativo e exatamente. conseguiu usar a tecnologia que já existia. Pronto. Assim como o MS-DOS também já veio de outra coisa, mas aí vamos já para outro mundo e para outra teoria de conspiração. Eu acho que é mesmo isso. Portanto, tentaram fechar e garantir para eles, ou para quem controlasse esse hardware, aquilo que realmente acontece hoje em dia, que é uma editora que quer lançar um jogo, eles tentam ter títulos exclusivos.
E o motivo dessa exclusividade é para venderem o hardware, porque o negócio deles não é vender os jogos, como é óbvio, eles querem vender as consolas. Portanto, acho que foi por aí. Pensaram, pá, gente, em vez de fazermos um PC que depois qualquer um tira o que quer, vamos fazer aqui um sistema fechado e conseguimos controlar este sistema. Mas para vender este sistema vamos precisar de jogos. Então vamos contratar editoras que façam jogos só para nós. E por isso é que os jogos começaram a ser específicos para aquela consola. Para aquela Antes consola. não, os jogos havia para Commodore, para Amiga, para Atari, para não sei, havia para não sei quantas plataformas. Sim, E a partir de na altura começou a ser mais limitado. Naquela altura, um jogo que corria no Commodore também corria num PC. Que tivesse o MS-DOS. Exato. Era bastante, digamos, Eu linear acho e que universal. o exemplo mais fechado é a Nintendo. Nintendo. A Nintendo, sim, foi O muito. Mario muito é deles, o própria. Zelda é deles. E, por exemplo, quer jogar esses Mas jogos? repara, Toma Nintendo, Mas pronto. já nessa altura a explosão era tão grande que teve a Nintendo, por exemplo, a fazer um investimento tremendo para fazer isso, para criar algo específico para eles. Já viram? É como a Apple hoje em dia, quando disse: não, isto não vai correr como a Google, a gente vai fazer o nosso próprio mundo de jogo, o nosso código, o Objective-C, etc. Porque naquela altura houve uma explosão de jogos recreativos que havia empresas como a Nintendo que disse: não, nós vamos criar o nosso próprio sistema operativo e a nossa própria consola. Desculpa interromper. Porque a explosão foi gigante, isto para as pessoas entenderem que estamos a falar, epá, de cenas mundiais, pessoal, cenas mundiais. Não é aqui em Portugal que se usa fazer algo, ou nos Estados Unidos é o mundo inteiro de repente recriou todo o universo de jogos. Com E essas, o lançamento de uma consola ou de um jogo era um evento transmitido era um na evento, televisão. era quase como exato, uma coisa gigantesca.